Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre maternidade e o mercado de trabalho. E temos uma convidada super exclusiva, chamada Magali Brandão, que foi um presente da pandemia na minha vida. Magali, seja muito bem-vinda e se apresente à nossa audiência. Oi, pessoal, eu sou a Magali Brandão, publicitária de formação e mãe da Ana Luísa. Muito bom, é um prazer estar aqui com você. E obrigada por ter aceitado o convite de compartilhar conosco a sua trajetória profissional e também da maternidade. As ordens. Vamos lá, me conta, Magali, como é que foi essa decisão, né, de querer ser mãe? Como é que isso aconteceu na sua vida? E eu queria saber se em algum momento, enquanto você trabalhava lá na Globosat, se passou pela sua cabeça, se teve a preocupação de como é que vai ser depois, será que eu vou poder voltar a trabalhar, não vou? Como é que foi isso na sua vida? Bom, a decisão de ser mãe foi uma coisa muito doida na minha cabeça, na minha vida, porque eu quis muito durante um período da vida que eu era mais jovem, não aconteceu, não veio, e aí eu falei, agora também não veio, vou viver, vou... E aí casei e achei que não queria ter filhos. Não queria ter filhos, mas meu marido queria muito. E depois de 7 anos de casado, eu vi que eu não ia ganhar essa discussão, pelo menos essa não. E aí a gente foi conversando e eu falei, mas também a gente não vai aumentar a família, não vou ter filho, será que eu não vou me arrepender depois de não ter tido? E, enfim, e aí resolvi que sim, que ia ter filhos e aí engravidei da Ana Luísa. Só que essa brincadeira eu já estava com 37 anos de idade, né? E quando ela nasceu eu já tinha feito 38. Mas, enfim, nunca me preocupei com se afetar a vida profissional ou não. Porque o exemplo que eu tinha era a minha diretora, que fez carreira tendo 3 filhos. Ela teve 3 filhos durante toda a carreira dela e ela chegou onde ela tinha que chegar. Então, não era uma preocupação que eu tinha. Não sei se só pelo exemplo ou se porque realmente não me preocupava. Porque não achava que tinha que me preocupar, não achava que isso tinha que importar ou incomodar tanto assim, né, atrapalhar tanto a carreira profissional. Até porque eu acho que a gente, no final das contas, consegue equilibrar as coisas. Então não foi uma preocupação. Apesar de todos os problemas com o nascimento da Ana Luísa, mas não era uma preocupação que eu tinha. E também não tinha a intenção de ficar em casa. A intenção sempre foi cumprir o prazo que a lei me dá para ficar com a Ana Luísa em casa, para até você aprender a lidar com aquele ser novo que está ali, com a situação nova, mas voltar para o mercado de trabalho. Eu não tinha intenção de ser mãe 24 horas, não era a minha praia. Sim. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, porque a sua gravidez até um determinado momento foi super normal, super tranquila, e de repente, né, o mundo desabou na sua cabeça. Então, eu queria que você compartilhasse como é que foi esse momento, o que aconteceu, e o que você tira, né, de bom dessa experiência toda? Foi. Tava indo tudo bem até a 33ª semana, um pouco antes, né, que a Ana Luísa não completou. Porque eu tive eclâmpsia, a pressão bateu 28 e foi uma correria tremenda. E tira a Ana Luísa e corre pro hospital, enfim. E foi uma doideira. Foram 26 dias de UTI para Ana Luísa, 72 horas de UTI para mim. Engraçado, agora pensando, eu me lembro de uma coisa que foi... Eu só me deixaram ver a Ana Luísa 48 horas depois. Isso foi brabo também. Isso foi ruim. Mas, enfim. Isso porque eu fiz um escândalozinho básico no hospital, né? Não se mexe com uma mulher depois que ela teve filho. Eles deviam saber disso melhor numa maternidade. Mas, enfim. E ficou muito gravado também uma coisa que eu não desejo pra ninguém, que é retornar pra casa e ver um berço vazio. A minha estava no hospital, era uma questão de dias para voltar, mas eu sei que tem mães que voltam numa condição até pior do que a minha. O berço vai continuar vazio. Isso eu acho que... Isso mexe muito com a gente, emocionalmente falando, é uma pancada. Mas
a gente supera. Essa é a verdade, a gente consegue passar por tudo, pelas coisas que vêm, e passei por cima disso, superei, fui em frente, tá aí, tomei um susto, não sei explicar, perguntei se existia uma explicação, se eu tinha feito, porque vem aquela coisa, será que eu fiz alguma coisa errada durante a gravidez? Tentei me cercar de todos os cuidados, e a explicação é não, você não fez nada, simplesmente aconteceu. Você já devia ter uma predisposição qualquer que a gente não sabia, que ninguém viu. Ainda tem essa coisa da gente achar que a culpa é da gente. Né? Né? A gente tem essa coisa, né, de sempre... A gente tem que se culpar, né? Então, é importante a gente, né, olhar de uma outra forma até pra gente. E eu diria que foi o nascimento da Ana Luísa e foi o seu renascimento. Foi porque, eu digo muito isso pra ela, inclusive. Eu falei, dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe também. Mas eu acho que nesse caso você me salvou, na verdade. Foi um resgate ali, você me salvou. Porque eu não senti aquela coisa daquele clique que dizem que quando você vê a criança na sala de parto, você tem um clique e aí de repente... Não teve clique nenhum. Foi, nossa, mas eu tava em casa dormindo, rapaz, de repente tô aqui, né, tá arrancando uma criança de dentro de mim, que coisa doida. E correria, e corre pra te botar um monte de tubo, te levar pra uma UTI, seu filho vai pra um outro lugar, enfim. Então não sei se não teve tempo ou se não teve o clique, mas que não teve. Foi uma coisa construída. Porque depois de todo o susto vinha a coisa do, rapaz, que coisa estranha, tem uma criança dentro dessa casa, tem outro ser humaninho aqui. Eu achava isso estranho, eu lembro que eu achava isso muito engraçado e muito estranho, porque tinha uma outra coisinha ali dentro de casa, né? Mas com certeza, por tudo que eu passei ali naquele susto todo com a Ana Luísa, por tudo que veio a seguir, com certeza foi... Mas de certa forma também, eu costumo dizer que eu não posso ser mal agradecida. Porque eu tinha uma série de questões que eu queria ir para casa com enfermeira e era uma realidade financeira que eu não tinha. E eu dizia assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Vai cair aquele umbigo, eu vou ter que fazer aquele curativo? Era nem pensar. E como é que vai ser o primeiro banho? Eu vou quebrar a criança. E ela estava na UTI, então o umbigo caiu na UTI, eu não tive que fazer curativo. Eu tive enfermeira 24 horas por dia, né? O primeiro banho a enfermeira deu, me mostrou e eu vi que você não quebra a criança. Então, foi tranquilo. Eu costumo dizer que mãe de UTI é outro nível, é hard level, é outro papo, a gente já verdade. Tá... Imagino. Então eu já fui pra casa muito mais tranquila e tudo que eu tinha medo que acontecesse, não aconteceu. Inclusive que eu tinha medo que ela nascesse no mês de agosto, que é mês do desgosto. E ser leonina. Os leoninos que me desculpem. Eu sei que eu vou receber um monte de hate. Não vamos entrar aí, né, nessa questão de signos. Mas enfim, acabou nascendo em julho. Na época fria, na verdade o que eu queria era a época mais fria, para não ter que passar o verão grávida. Nasceu em julho, que é uma época mais fresca, né? E aí você morava em Niterói? Morava em Niterói nessa época. A minha gravidez, assim, foi super tranquila a gravidez inteira. Muito no finalzinho, né, que eu comecei a perder líquido. Mas no final, assim, deu tudo certo, graças a Deus. E eu também, assim, Magali, um pouco diferente de você, né, eu não tinha preocupação, você também não tinha. Eu tinha praticamente certeza que eu iria voltar, porque eu não me via em casa, função full-time mãe, né? Não me via assim. Achava importante que eu voltasse logo depois da licença maternidade. Mas é engraçado como as coisas mudam, né? E eu tive todo o suporte, eu não tinha preocupação da enfermeira. Mas eu tinha a minha avó, que era uma bênção na minha vida, e ela me ajudou muito. Depois uma babá também, a Sônia, que me ajudou muito. Enfim, só que chegou um determinado momento da minha vida, quando a Ana Júlia, acho que já tinha uns 3 anos e meio, 4 anos, que eu comecei a ver que não estava fazendo muito sentido a minha carga horária. Eu não estava tendo qualidade com a Ana Júlia, eu não estava conseguindo estar com a Ana Júlia, até porque eu trabalhava tarde e noite. Isso não estava me fazendo bem também enquanto mãe. E minha cabeça começou a refletir. E aí eu coloquei uma criança no mundo e agora eu não estou conseguindo cuidar, né? E isso começou a mexer muito comigo. E aí tive a coragem de pedir, né, para me desligar da CLT e continuar um trabalho que eu tinha paralelo de consultoria na época para
para dar continuidade. Eu não queria sair totalmente do mercado, mas também queria ter tempo com a minha filha. E foi isso que eu fiz por algum tempo. E hoje, né? Hoje, Ana Júlia, com 12 anos, não tenho dúvidas de que tomei a decisão certa. Foi muito bom ter tomado essa decisão, ter corrido riscos, que faz parte, né? Viver é correr riscos. E foi muito bom tudo o que aconteceu desde então. Hoje, quem vê a Ana Luísa, né, não faz a menor ideia que vocês passaram por isso tudo. Ninguém diz, né? Então, assim, parece que foi tudo 100%, mas não foi. Mas isso é legal, né, para as pessoas verem que, mesmo nas dificuldades, a gente consegue tirar boas lições, né? E quem dera que, como você bem colocou, né, que todas as mães realmente pudessem levar os filhos para casa imediatamente, né? E viver com eles. Então, assim, é muito legal ter o seu exemplo para a gente entender, assim, como eu tive, né, uma gravidez muito normal. E às vezes a gente não imagina, né, a dificuldade de outras mulheres com a situação que você viveu. Então, obrigada por compartilhar isso com a gente. É muito legal ver também que na organização em que você trabalhava, na empresa que você trabalhava, né, existiam outras mulheres que também tinham filhos e tinham uma carreira super normal, que foi o que você falou. Não sei se foi nesse podcast, porque a gente já gravou vários, né? Essa é a nossa terceira tentativa. Mas, enfim, da importância do equilíbrio, né? Que a gente acaba equilibrando, as coisas vão fluindo e a gente vai conseguindo levar, né? Acaba sendo uma coisa natural. E a gente vê também, depois de uma determinada idade da criança, né? Que foi, quando você vê, nossa, já tem 15 anos, já tem 12 anos, nossa, como passou rápido, né? E exatamente, cada fase da criança é muito diferente. E eu queria que você contasse um pouco pra gente aí como é que é ser mãe de uma adolescente nos tempos atuais. Né? Dá pra voltar pra barriga? Não. É uma montanha-russa. Um dia tá super legal, outro dia nem tanto. É uma loucura, especialmente no momento que a gente vive, né? Que a gente foi atropelado aí por uma pandemia. Se tá ruim pra gente, imagina pro adolescente. Né? Acho que tá bem pior. Se a gente acha que tá ruim pro adulto, cara, pro adolescente acho que tá pior, porque eles estão começando a vida deles e foram atropelados por uma pandemia. Mas, independente disso, de qualquer forma, é uma montanha-russa. Sempre vai haver o choque de gerações, não tem jeito, vai haver, tem um gap entre um e outro, e a gente tenta acompanhar da melhor forma que dá, né? Mas é uma doideira total, mas é muito legal, é muito, muito legal. Só tem que botar o salto alto para brigar, porque afinal de contas com 1,71 m já não dá mais, né? Exatamente. Já passou muito da mãe. Eu queria deixar uma mensagem aqui, né, com esse podcast, especialmente para as mulheres, porque a Magali até tocou num assunto bem interessante da questão da culpa, né? Que a gente se culpa muitas vezes por tantas coisas, né? Poxa, será que eu fiz alguma coisa de errado para que aquilo acontecesse? E especialmente para as mulheres que estão grávidas nesse momento e estão nos escutando, nos ouvindo, que deixasse fluir, que não fosse uma preocupação a gente ser mãe, a gente escolher ser mãe, né? Que eu acho que as organizações que precisam se adaptar e a gente volta muito mais fortalecida para o mercado, muito mais madura, com uma visão muito mais humanizada. É até difícil a gente falar, né, em palavras como é que a gente muda tanto depois de ter sido mãe, né? É difícil colocar aqui em palavras. E conhecendo mães, né, de 2, 3 filhos, né, elas sempre falam que é muito diferente a segunda gravidez, a terceira gravidez, os próprios filhos são muito diferentes. Então, assim, é como se a gente fosse criando uma musculatura, né, que vai fazendo com que a gente consiga levar isso de uma forma muito normal. Mas é normal, né? É porque algumas pessoas acham que isso é normal, mas é normal, essa é a grande verdade. Então, mulheres, mães, mulheres grávidas e mães, que a gente tenha coragem de assumir isso com total normalidade, faz parte da vida, e que seja uma decisão, né, de cada mãe se quer voltar, se não quer voltar, o que vai fazer mais sentido no coração dela. Magali, eu queria realmente te agradecer por esse momento. Prazer foi todo meu. Eu espero que possamos marcar outros cafés para que a gente, né, volte a gravar novos podcasts aqui. Só vem.
Beleza, então tá fechado. Obrigada aí pela sua parceria, pelo seu tempo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre maternidade e o mercado de trabalho do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.